A maioria das pessoas pensa que ser esquecido é a dor suprema, mas estão erradas. A verdadeira agonia é quando de repente se lembram que você existe apenas porque sentem o cheiro de dinheiro. Meus pais me apagaram de suas vidas por 5 anos sem uma única ligação. Então minha tia postou meu iate online. Meu pai mandou uma mensagem imediatamente. Ele não perguntou se eu estava bem. Ele simplesmente exigiu que eu vendesse o barco porque a família precisava de dinheiro. Meu nome é Isabella Rossi. Nos últimos 1825 dias, eu fui um fantasma para as pessoas que compartilham meu DNA para meus pais. Eu não estava apenas afastada, eu fui apagada. Eu era o erro que eles esfregaram da narrativa da família. A filha que eles pararam de mencionar nas festas da paróquia, porque minhas escolhas de carreira não se alinhavam com sua definição estreita de sucesso. 5 anos, 60 meses, sem um cartão de aniversário. 260 semanas, sem uma única mensagem de texto, perguntando se eu estava viva, se estava segura ou se tinha comida na minha geladeira. Eles esqueceram que eu existia até esta manhã. O silêncio não foi quebrado com um pedido de desculpas sincero ou uma reunião chorosa. Foi quebrado por causa de um algoritmo do Facebook e uma tag de geolocalização. Minha tia Marta, a única pessoa daquele lado da família que ainda me tratava como um ser humano, veio me visitar em Angra dos Reis. Marta é uma mulher doce, mas possui a alfabetização digital de um Golden Retriever. Ela tinha feito um vídeo da minha nova aquisição, um iate Azimuth, de 70 pés atracado na marina particular, e postado em sua timeline. Ela achou que estava apenas sendo uma tia orgulhosa. Ela legendou, tão orgulhosa da Isabela e seu lindo barco novo, e marcou a localização exata. Ela poderia muito bem ter disparado um sinalizador em uma piscina de tubarões. Dentro de 14 minutos daquela postagem ir ao ar. Meu telefone começou a vibrar sobre minha mesa de mogno. Zumbia com o ritmo implacável e agressivo de uma britadeira. Eu olhei para baixo. Os nomes na tela eram fantasmas de uma vida passada. Pai, mãe, Bruno. Peguei o telefone não para atender, mas para ler a prévia da mensagem de texto que meu pai havia enviado. Estava digitada em letras maiúsculas, urgente e exigente. Não dizia: Isabela, sentimos sua falta. Não dizia: Isabela, você está bem? Lia-se: venda o barco. Família em crise. Me ligue agora. Precisamos do dinheiro. Eu encarei a tela e a única coisa que senti foi um distanciamento frio e clínico. Eu estava atualmente em meu escritório de canto no grupo Blackwell de reestruturação, 30 andares acima da Faria Lima. Eu usava um blazer sob medida que custava mais que o carro do meu pai e estava no meio de uma negociação de alto risco. Senhora Rossi. A voz no meu fone de ouvido estalou. Era o CFO de uma empresa de logística falida. Ele parecia desesperado. Se concordarmos com a liquidação de ativos, podemos manter a subsidiária em Minas Gerais. Eu me afastei do meu telefone pessoal e olhei para o horizonte. Minha voz era suave, calma e totalmente implacável. Não, eu disse. A subsidiária é a única parte do seu portfólio que está sangrando dinheiro. Você corta o membro para salvar o corpo. Ricardo, esse é o acordo. Você tem até às 5 da tarde para assinar os papéis, ou a Blackwell retira o financiamento e você pede recuperação judicial pela manhã. Não me teste quanto a isso. Eu toquei o botão para encerrar a chamada antes que ele pudesse implorar. Minha mão não tremeu. Minha frequência cardíaca não disparou. Sou especialista em reestruturação de dívidas. Meu trabalho é entrar em prédios em chamas, avaliar os danos e decidir o que vale a pena salvar e o que precisa ser demolido. Lido com pessoas desesperadas todos os dias. Conheço o cheiro do pânico. Conheço o som de um mentiroso tentando ganhar tempo. E no momento, meu telefone pessoal cheirava exatamente como meu telefone de trabalho. A porta do escritório se abriu e tia Marta apareceu, o rosto pálido. Ela segurava o telefone como se fosse uma granada. Isabela, ela gaguejou.
Acho que fiz algo ruim. Sua mãe acabou de me ligar. Ela estava gritando. Queria saber quanto custou o iate. Disse que você tem uma dívida com eles. Marta parecia que ia chorar. Eu apaguei a postagem. Querida, sinto muito. Não queria começar uma guerra. Fui até lá e servi um copo de água com gás do bar do escritório para ela. Está tudo bem, Marta. Eu disse, minha voz firme. Você não começou uma guerra. Você apenas revelou a posição do inimigo. Meu telefone vibrou novamente. Outra mensagem do meu irmão. Bruno. Estamos no portão. Deixe-nos entrar ou vamos chamar a polícia e dizer que você roubou esse dinheiro. Eu quase ri. Quase isso. Era uma ameaça tão desajeitada e amadora. Bruno sempre foi o filho de ouro, aquele que não podia fazer nada de errado, mas ele tinha a perspicácia para negócios de uma criança pequena. O interfone na minha mesa tocou. Era a segurança da Marina conectada à minha linha de escritório. Senhora Rossi. O chefe de segurança disse, sua voz tensa. Tem uma situação no Portão Norte. Há um grupo de 4 pessoas aqui. Um casal mais velho, um jovem e uma jovem. Eles estão fazendo uma cena. O senhor mais velho está gritando que é seu pai e que tem o direito de inspecionar sua propriedade. Ele está tentando passar pelos guardas. Eu podia ouvir a comoção ao fundo. Eu podia ouvir a voz retumbante do meu pai, a mesma voz que costumava me dar sermões sobre como eu era uma decepção, como eu nunca seria nada sem sua orientação. Senhora Rossi. O guarda perguntou. Você quer que eu chame a polícia local? Podemos removê-los por invasão. Eles estão perturbando os outros proprietários. Meu dedo pairou sobre o botão do viva-voz. A escolha lógica era dizer sim, mandá-los embora. Registrar uma ordem de restrição, manter minha vida limpa e estéril, do jeito que eu a construí nos últimos 5 anos. Mas então eu olhei para a filmagem da segurança no meu segundo monitor. Eu dei zoom em seus rostos. Meu pai, com o rosto vermelho de arrogância. Minha mãe olhando ao redor da Marina com olhos famintos, avaliando a riqueza dos meus vizinhos. Bruno, parecendo desarrumado e frenético, e uma mulher que eu não reconheci. A esposa do meu irmão, presumivelmente que já estava com o celular levantado, gravando os iates, provavelmente planejando sua próxima postagem nas redes sociais. Eles pareciam abutres, circulando uma carcaça. Eles achavam que eu era a carcaça. Eles achavam que eu ainda era a garota de 22 anos que chorava quando eles me cortaram. Eles não tinham ideia com quem estavam lidando. Eles não sabiam que nos últimos 5 anos eu estive nadando com tubarões que comeriam meu pai no café da manhã e usariam seus ossos como palitos. Se eu os mandasse embora, eles continuariam voltando. Eles me assediariam à distância. Eles se fariam de vítimas. Não. Na minha linha de trabalho, você não ignora um ativo tóxico. Você o adquire. Você o audita. E então você o liquida. Sem polícia, eu disse no interfone. As palavras tinham gosto de aço frio. Deixe-os entrar. Tia Marta ofegou atrás de mim. Isabela, não. Você não precisa fazer isso. Acompanhe-os até o iate. Eu continuei ignorando o apelo de Marta. Diga a eles que estarei lá em 20 minutos. Ofereça-lhes champanhe. Faça-os se sentirem confortáveis. Entendido, senhora Rossi. O guarda disse. Embora parecesse confuso. Eu cortei a conexão e fui até o cabideiro. Troquei meu confortável cardigan de escritório por um blazer preto estruturado e afiado. Verifiquei meu reflexo no espelho. Minha maquiagem estava impecável. Minha expressão era impenetrável. Por que? Marta perguntou, sua voz tremendo. Por que você os deixaria entrar depois do que fizeram com você? Eu me virei para ela e sorri. Não foi um sorriso legal. Foi o sorriso que eu usava quando estava prestes a fazer uma aquisição hostil de uma empresa que me subestimou. Porque, tia Marta, eu disse, pegando minha clutch. Eles acham que estão vindo para uma reunião de família. Eles acham que estão aqui para receber um cheque.
Abri a porta do meu escritório, os saltos dos meus sapatos estalando agudamente contra o chão de mármore. Eles não percebem. Eu disse, entrando no corredor, que estão entrando em uma reunião de reestruturação e eu sou a presidente do conselho. Eu estava no convés de popa do Obsidian, meu iate azimuth, de 70 pés, e observava o monitor de segurança no meu tablet. Eu havia chegado 20 minutos antes deles, tempo suficiente para transformar o espaço de uma embarcação de lazer em uma sala de negociação. Ajustei os punhos do meu blazer alisando uma ruga microscópica. Era um hábito que adquiri na sala de reuniões. Apresentação é defesa. Meu relógio, um Patek Philippe Vintage, que custava mais que todo o fundo de aposentadoria do meu pai, parecia pesado e frio contra meu pulso. Era um lembrete de que meu tempo era agora a coisa mais cara neste cais. O portão se abriu. Eles caminharam pelo pier em um grupo parecendo menos uma família e mais um grupo de turistas que pegou o caminho errado. Meu pai liderava o caminho. Seu passo ainda era pomposo, aquela marcha de peito estufado de um homem que acredita ser o centro moral do universo, embora seu paletó estivesse apertado nos botões e o tecido parecesse brilhante com a idade. Minha mãe caminhava meio passo atrás dele, sua cabeça girando para ir à esquerda e para a direita. Ela não estava me procurando. Ela estava examinando os outros iates, verificando os nomes, calculando o patrimônio líquido dos meus vizinhos. Ela alisou o cabelo nervosamente, um reflexo que eu me lembrava de todas as vezes que um credor ligava para o telefone de nossa casa. Atrás deles vinha Bruno, meu irmão, o menino de ouro. Ele parecia mais pesado do que eu me lembrava. O rosto inchado, os olhos disparando com a energia frenética de um animal encurralado. E agarrada ao seu braço estava uma mulher que presumi ser sua esposa. Ela estava vestida de rosa, carregando uma bolsa que gritava grife falsificada e já estava com o celular levantado, filmando o casco do meu barco para seu feed de mídia social. Eles pararam na prancha de embarque. Eles não olharam para cima para me ver de pé no convés superior. Eles olharam para a beira-madeira de teca. Eles olharam para os corrimãos de cromo. Eles olharam para o enorme arco de radar. Olhe para esse acabamento. Ouvi meu pai dizer, sua voz ecoando sobre a água. Isso é italiano. Deve ser. É enorme. A mulher de rosa gritou. Bruno, tire uma foto minha na frente da placa com o nome. Decidi que era hora. Desci a escada em espiral para o convés principal. Meus saltos faziam um som deliberado e rítmico contra os degraus. Parei no topo da prancha de embarque, cruzando os braços. Olá, pai, eu disse. Os quatro congelaram. Meu pai olhou para cima, piscando como se tivesse esquecido que eu fazia parte da equação. Por uma fração de segundo, vi o choque em seu rosto. Não a alegria de ver uma filha há muito perdida, mas o choque de ver a garota simples e quieta, que eles descartaram agora de pé acima deles, olhando para baixo. Isabela. Minha mãe sussurrou. Ela deu um passo à frente, as mãos tremulando em direção ao peito. Oh, olhe para você. Você parece cara. Foi uma escolha de palavras reveladora. Não saudável, não feliz cara. A mulher de rosa, minha cunhada, saiu de trás de Bruno. Ela me olhou de cima a baixo, seus olhos se estreitando enquanto avaliava meu blazer, meus sapatos, meu relógio. Não havia calor em seu olhar, apenas um cálculo agudo e predatório. Então ela disse, estourando um pedaço de chiclete ruidosamente. Bruno não disse que você era podre de rica. Você se casou com um CEO ou algo assim. Ele está lá dentro. O ar no cais pareceu cair 10 graus. Bruno fez uma careta e a cutucou, mas ela apenas deu de ombros, mantendo o telefone apontado para mim. Eu não respondi a ela. Eu não fiquei com raiva. Eu simplesmente olhei para ela. Eu mantive o silêncio. 1 segundo, 2 segundos, 5 segundos. É um truque que uso com executivos juniores que falam fora de hora.
Você deixa o silêncio se estender até se tornar fisicamente desconfortável. Até que eles comecem a se mexer e a questionar sua própria existência, ela abaixou o telefone, seu sorriso vacilando. O que? Ela murmurou. Sapatos. Eu disse calmamente. Com licença. Meu pai se irritou, seu rosto avermelhando. Isabela, somos sua família. Não tivemos há 5 anos. E a primeira coisa que você diz é sobre calçados. Este é um deck de teca assentado à mão. Eu disse minha voz plana e inegociável. Saltos, agulha e sapatos de sola dura danificam a madeira. Se quiserem subir a bordo, os sapatos ficam no cais. Se não quiserem subir a bordo, a saída está atrás de vocês. Eu mantive o olhar do meu pai. Eu o vi lutar com seu ego. Ele queria ir embora furioso. Ele queria me dar um sermão sobre respeito. Mas então ele olhou para o iate novamente. Ele olhou para o luxo que estava desesperado para acessar. A ganância venceu. Sempre vence. Ele se abaixou e desamarrou os cadarços. Um por um. Eles empilharam seus sapatos em um recipiente de plástico ao lado da prancha de embarque. Foi uma pequena vitória, mas necessária. Despojou-os de sua dignidade antes mesmo de cruzarem o limiar. Eu os conduzi para o salão principal. Eu havia instruído a tripulação a permanecer no convés inferior. Eu não queria testemunhas para isso. O salão estava banhado pela luz dourada do final da tarde, os sofás de couro creme parecendo convidativos e imaculados. Minha mãe passou a mão pelas costas de uma cadeira, seus olhos arregalados. Por favor, sentem-se, eu disse, gesticulando para a área de estar. Permaneci em pé, perto do bar, mantendo a posição elevada fisicamente. Isabela, meu pai, começou acomodando-se no couro e abrindo os braços como se estivesse presidindo uma corte. Eu rezei por este dia todas as noites por 5 anos. Sua mãe e eu rezamos para que você estivesse segura. Estávamos tão preocupados quando você se afastou. Se afastou. Eu repeti. É assim que vamos chamar. Parece que me lembro de você trocando as fechaduras e me dizendo que eu estava morta para você porque me recusei a ser fiadora do primeiro empréstimo comercial de Bruno. Bruno se encolheu. Isso foi um mal-entendido. Isabela, estávamos todos estressados. Não estamos aqui para remoer o passado. Minha mãe interrompeu rapidamente, exibindo um sorriso brilhante e frágil. Estamos aqui porque somos uma família e as famílias se ajudam. Deus nos reúne quando a hora é certa e quando a necessidade é grande. Meu pai acrescentou sua voz, baixando para um tom sombrio e sério. Ele se inclinou para a frente, juntando as mãos. Isabela, não viemos aqui apenas para colocar o papo em dia. Estamos em crise. Uma crise genuína. Imaginei, eu disse, servindo-me um copo de água sem lhes oferecer. Você me mandou uma mensagem sobre vender o barco antes mesmo de dizer olá. Quanto minha franqueza pareceu tirá-los do roteiro. Eles trocaram olhares. A cunhada cutucou Bruno novamente. Não é só sobre dinheiro. Bruno disse, sua voz falhando um pouco. É uma oportunidade de investimento que deu errado. Fui enganado. Se eu não cobrir a chamada de margem, eles vão vir atrás de tudo. A casa da mamãe e do papai, os carros, tudo. Quanto eu perguntei novamente. 248 mil reais. Meu pai disse. O número pairou no ar. Era preciso. Preciso demais. Se fosse cerca de 1/4 de milhão, eu poderia ter acreditado que era uma dívida geral. Mas 248 mil, isso soava como um pagamento. Soava como uma fatura específica com juros calculados até o dia. E quando você precisa disso? Eu perguntei. Hoje à noite a cunhada deixou escapar. Ou amanhã de manhã, o mais tardar, antes que os bancos abram, olhei para ela. Seu desespero vazava por todos os poros. Por que amanhã de manhã? Porque é quando os auditores chegam. Bruno gaguejou. Eu os estudei. A testa suada do meu pai,
As mãos trêmulas da minha mãe, a incapacidade de Bruno de fazer contato visual. Isso não era um investimento que deu errado. Era outra coisa, algo mais sujo. A urgência, o valor específico, a ameaça de perder a casa, tudo apontava para a alavancagem de alto risco ou um acordo ilegal sendo mantido em silêncio. É muito dinheiro, eu disse lentamente. Eu não guardo esse tipo de dinheiro debaixo do meu colchão. Você tem este barco, meu pai exclamou, gesticulando ao redor da sala. Você tem essa opulência. Certamente você pode fazer uma ligação. Você pode ajudar seu irmão. Ele é seu sangue. Eu posso fazer uma ligação, concordei. Mas preciso entender no que estou me metendo. Não assino cheques para itens cegos. Você não confia em nós? Minha mãe perguntou, sua voz tremendo com uma dor fabricada. Depois de tudo que sacrificamos por você. Quase ri, mas me contive. Sou uma mulher de negócios mãe. Confiança é para crianças. Verificação é para adultos. Verifiquei meu relógio. São quase 7 da noite. Tenho um chefe vindo preparar o jantar no convés superior. Por que vocês não ficam? Podemos comer. E você pode explicar exatamente como esse investimento funciona. Se os números fizerem sentido, podemos discutir uma solução. O alívio os inundou. Eles acharam que tinham vencido. Achavam que o convite para o jantar era um prelúdio para uma assinatura. Eles não perceberam que, no meu mundo, você compra o jantar para o alvo logo antes de adquirir seus ativos. Seria adorável, minha mãe disse, relaxando no sofá. Preciso usar o banheiro, eu disse. Fiquem à vontade. Não toquem em nada. Caminhei pelo corredor até a suíte principal e tranquei a porta pesada atrás de mim. Fui ao banheiro da suíte e abri a torneira para que a água corrente mascarasse minha voz. Peguei meu telefone seguro e disquei um número que não usava há 6 meses. Tocou uma vez. Rossi. Uma voz rouca atendeu. Era Elias, um investigador particular que trabalhava para a Receita Federal antes de perceber que havia mais dinheiro na espionagem corporativa. Tenho 4 alvos no meu barco, eu disse, mantendo minha voz baixa e rápida. Meus pais, meu irmão e sua esposa, eles estão pedindo R$ 248.000 até amanhã de manhã. Alegam que é uma dívida de negócios. Você quer que eu verifique? Elias perguntou. Eu quero que você os desmonte, eu disse. Quero saber a quem eles devem. Quero saber por que o número é tão específico. Quero saber em nome de quem está a escritura da casa dos meus pais. E quero saber o que minha cunhada tem postado nas redes sociais nas últimas 48 horas. Isso é uma investigação profunda para uma noite só. Elias resmungou. Eu te pago o dobro pela velocidade, eu disse. Preciso da verdade antes do sol nascer. Preciso de munição, Elias. Toda ela. Você terá, ele disse. Desliguei o telefone e me olhei no espelho. Minha expressão não havia mudado. Fechei a torneira. Era hora de ir servir o jantar. O chefe particular que contratei para a noite, um homem chamado Henri, que geralmente atendia a jantares de embaixadas, colocou um prato de vieiras grelhadas com espuma de trufas na frente do meu pai. Meu pai olhou para o arranjo delicado como se fosse um insulto ao seu apetite. Ele era um homem de carne e batatas do tipo que equiparava o tamanho da porção ao valor. Vamos orar, meu pai anunciou. Não foi uma pergunta. Foi uma ordem. Ele inclinou a cabeça, juntando as mãos na beirada da mesa de mogno. Minha mãe imediatamente o imitou, apertando os olhos com uma piedade que parecia ensaiada. Bruno e sua esposa, cujo nome eu descobri ser Tiffany, abaixaram a cabeça, mas mantiveram os olhos abertos, lançando olhares para a garrafa de vinho que Henri estava abrindo. Senhor meu pai, começou sua voz retumbando no espaço de jantar fechado do convés superior. Agradecemos por esta comida, embora seja chique e estranha. Agradecemos por trazer nossa filha rebelde de volta ao rebanho. Oramos para que amoleças seu coração. Senhor, oramos para que a lembres de que a riqueza é um teste e que acumular bênçãos é um pecado. Lembra-se, Senhor.
de que a família é o único investimento verdadeiro e que virar as costas para seu próprio sangue em seu momento de necessidade é uma abominação aos teus olhos. Amém. Amém. Minha mãe sussurrou, enxugando um olho seco. Peguei meu garfo. Isso foi sutil, pai. Eu disse, cortando uma vieira. Você quase esqueceu de mencionar a parte em que eu assino um cheque. Não é sobre o cheque, Isabela. Minha mãe disse rapidamente, sua voz tremendo com aquela mistura familiar de martírio e manipulação. É sobre dever. É sobre provar que você não deixou esse dinheiro mudar quem você é. Eu não mudei. Eu disse tomando um gole do Cabernet Vintage. Eu apenas aprendi a ler um balanço. Falando nisso, Bruno, me fale sobre esse investimento. R$ 248.000 é um número muito específico para uma flutuação de mercado. Bruno se endireitou, ajustando a gravata. Ele parecia uma criança tentando usar o terno do pai. Era um negócio certo, Isabela. Um protocolo de finanças descentralizadas, arbitragem de alto rendimento, modelagem preditiva, impulsionada por IA. Ele recitou os jargões como se os tivesse memorizado de uma miniatura do YouTube. Eu coloquei meu copo na mesa. Arbitragem, eu repeti. Então você estava explorando diferenças de preço entre mercados para um lucro sem risco. Exatamente, Bruno disse, parecendo aliviado por eu parecer entender. Sem risco, foi o que o cara disse. Mas então o pool de liquidez secou, e o contrato inteligente executou uma chamada de margem por causa da volatilidade na classe de ativos subjacente. Eu o encarei. Bruno, se fosse arbitragem, não há exposição à volatilidade porque a negociação é instantânea e contratos inteligentes em um pool de liquidez não emitem chamadas de margem a menos que você esteja negociando com alavancagem com garantia que você não possui. Você deu garantia. Bruno piscou. Sua boca abriu e fechou. Bem, é complicado. O algoritmo mudou. É um novo tipo de tecnologia blockchain. Quem é a contraparte? Eu perguntei. Qual bolsa de valores detém a dívida? É uma empresa privada. Ele gaguejou. Global Tech Ventures. Isso soa como uma empresa de fachada. Eu disse friamente. Você não investiu em um protocolo, Bruno. Você deu dinheiro para um esquema de Ponzi ou pegou emprestado de um agiota que se deu um nome de ele. Ele ser chique. Qual dos dois? Pare de interrogá-lo. Tiffany bateu a mão na mesa, fazendo os talheres pularem. Quem se importa com as coisas técnicas, ele perdeu o dinheiro. Acontece. Pessoas ricas perdem dinheiro o tempo todo. Olhe para você. Você provavelmente perde isso em um dia. Ela gesticulou descontroladamente ao redor do iate. Você tem tudo isso, este barco, a equipe, e estamos dirigindo um sedã de 5 anos de uso que cheira a cachorro molhado. É embaraçoso. Você sabe como é estacionar essa coisa no clube de campo enquanto todo mundo está de Mercedes? Eu olhei para ela. Achei que isso era sobre salvar Bruno da falência. Agora é sobre sua vaga de estacionamento. É sobre imagem. Tiffany retrucou. Precisamos de um upgrade. Se vamos consertar essa bagunça, precisamos parecer que temos dinheiro. Precisamos de um carro novo e deveríamos ter acesso a este iate. Tenho 5.000 seguidores no Instagram. Se eu marcar este local, posso conseguir acordos com marcas. Eu poderia ajudar a pagar a dívida se você nos deixasse usar os ativos. Usar os ativos. Eu repeti lentamente. Você quer fretar meu iate para sua carreira de influenciadora? Desconto de família. Ela disse com um sorriso sarcástico, pegando a garrafa de vinho ela mesma. De graça. Obviamente, minha mãe estendeu a mão e tocou a minha. Sua pele estava fria. Isabela, ouça-os. Eles estão lutando. Você foi abençoada com tanto. Deus te deu esse sucesso para que você pudesse nos erguer. Se você não ajudar, prova que perdeu sua alma. Prova que você não se importa conosco. Eu me importo com a verdade, eu disse. E a verdade é que a história de Bruno tem mais buracos que uma rede de pesca.
Você quer que eu quite uma dívida de R$ 250 mil sem ver um único pedaço de papel? Porque você precisa de papel quando tem a palavra do seu pai. Meu pai berrou. Seu rosto estava ficando de um vermelho profundo e perigoso. Ele ficou quieto durante as perguntas técnicas, provavelmente porque não as entendia. Mas agora que a conversa voltou para a autoridade, ele estava em seu elemento. Porque a palavra do meu pai não se sustenta em tribunal, respondi calmamente. Sua garota insolente, ele cuspiu. Ele apontou um dedo grosso para mim através da peça central. Você acha que porque fez algum dinheiro na cidade que é a chefe desta mesa? Você não é nada. Você é uma criança, uma mulher. O ar na sala pareceu congelar. Henri, o chefe, parou de se mover na pequena cozinha. Com licença. Eu perguntei suavemente. Você me ouviu, meu pai? Disse, inclinando-se para Winfried, sua voz baixando para um rosnado. É antinatural. Uma mulher não deveria acumular riqueza como um dragão, enquanto os homens da família se viram como podem. Os ativos deveriam estar nas mãos do homem da família. É a ordem natural. Você deveria estar transferindo este barco e suas contas para mim e Bruno para gerenciarmos. Saberíamos como fazê-lo crescer adequadamente. Garantiríamos que o legado da família estivesse seguro. Aí estava a verdade nua e crua. Não era apenas sobre a dívida. Eles não queriam apenas um resgate. Eles queriam um golpe. Meu pai não suportava o fato de que a filha que ele descartou era agora a titã financeira que ele sempre fingiu ser. Ele não queria minha ajuda. Ele queria minha submissão. Ele queria me despojar do meu poder e redistribuí-lo para os donos de direito, os homens. Senti uma raiva fria se cristalizar no meu peito, afiada e dura como um diamante. Mas não deixei transparecer no meu rosto. Em uma negociação, quando seu oponente revela sua fraqueza suprema, seu ego você não ataca. Você recua. Você finge vulnerabilidade. Você os deixa pensar que acertaram um golpe. Baixei os olhos. Deixei meus ombros caírem ligeiramente. Peguei meu guardanapo e limpei a boca, escondendo a rigidez da minha mandíbula. É assim que você realmente se sente. Eu perguntei minha voz mal acima de um sussurro. Que eu não sou capaz. Estamos apenas dizendo que você precisa de orientação. Minha mãe disse, sua voz suavizando agora que sentia a vitória. É um fardo muito grande para uma garota sozinha. Seu pai só quer te proteger do estresse. Entendo, eu disse. Respirei fundo, deixando-a tremer na saída. Talvez vocês estejam certos. Eu estive tão solitária nos últimos 5 anos. Eu só queria construir algo de que vocês se orgulhassem. Mas talvez eu apenas tenha construído um muro. Exatamente Bruno disse, recostando-se na cadeira, um sorriso presunçoso se espalhando por seu rosto. Podemos derrubar esse muro, Isabela, juntos. Apenas aprove a dívida esta noite. E amanhã podemos sentar e reestruturar tudo. Coloque o pai nas contas. Faça-me um sócio. Preciso pensar. Eu disse, levantando-me. Fiz questão de que meus movimentos fossem lentos, hesitantes. Preciso de um momento para processar isso. É muito para pedir. Leve o tempo que precisar. Meu pai disse magnanimamente. Pegando seu garfo novamente, ele olhou para as vieiras com novo interesse. A comida está esfriando. Estaremos bem aqui. Estarei no meu escritório, eu disse. Por favor, aproveitem o vinho. Saí da sala de jantar, mantendo a cabeça baixa até virar a esquina para o corredor. No momento em que estava fora da vista deles, endireitei minha coluna. A hesitação desapareceu. A vulnerabilidade evaporou. Entrei no meu escritório e tranquei a porta silenciosamente. Fui para a mesa e puxei a transmissão de vigilância da sala de jantar no meu monitor principal. Eles não estavam solenes. Eles não estavam orando. Eles estavam rindo. Tiffany estava servindo mais vinho, derramando um pouco na toalha de mesa. Bruno estava dando um high five no meu pai.
Minha mãe já estava olhando para os talheres, virando um garfo para verificar a marca, provavelmente se perguntando se poderia ser penhorado. Ela está cedendo. Ouvi Bruno dizer através dos microfones de alta fidelidade que eu havia instalado. Você viu o rosto dela? Ela está desesperada para que gostemos dela novamente. Ela vai assinar meu pai, disse, mastigando ruidosamente. Ela sempre foi fraca. Ela precisa ser liderada. Eu os observei por um longo momento. Eles pareciam hienas, se banqueteando em uma carcaça que nem mesmo mataram. Peguei meu telefone e abri o aplicativo de mensagens criptografadas. Digitei uma mensagem para Elias, novas instruções. Não é apenas uma dívida, é uma tentativa de aquisição hostil. Eles estão visando uma procuração ou transferência de ativos. Investigue a Global Tech Ventures de Bruno e descubra se meu pai tem alguma dívida de jogo ou pendências que eu não saiba. Quero o dossiê completo. Opção nuclear. Apertei enviar na tela. Meu pai ergueu um copo para a sala. Ao Império Rossi ele brindou. Recostei-me na cadeira, a luz azul do monitor refletindo em meus olhos. A auditoria sussurrei. A luz azul do meu monitor era a única iluminação na sala. Às 2h14 da manhã, o e-mail de Elias finalmente chegou à minha caixa de entrada. A linha de assunto era austera. Projeto Vermelho Inc. Urgente. Abri o anexo. Não era um resumo. Era uma autópsia da vida financeira do meu irmão. Elias tinha sido minucioso. A primeira página desmontava a mentira que Bruno contara no jantar. Não havia protocolo de finanças descentralizadas. Não havia algoritmo. Não havia arbitragem. A oportunidade de investimento era uma fabricação. Uma história de cobertura desajeitada para um vício muito mais antigo e feio. Bruno vinha jogando não em cassinos onde há limites e regulamentos, mas em sites de apostas esportivas offshore e negociação de opções especulativas de alto risco. Ele vinha sangrando dinheiro por 18 meses. Mas essa não era a crise. A crise era como ele tentou tapar o buraco. Rolei para a seção intitulada Estrutura de Responsabilidade. A dívida de R$ 248 mil não era com um banco. Era com uma empresa de empréstimos privada, chamada Apex Capital Solutions. Uma empresa sediada em um centro comercial em Nova Jersey, que se especializava em ativos problemáticos e empréstimos ponte de juros altos. O tipo de lugar que você vai quando os bancos já riram de você para fora do prédio. O empréstimo era uma estrutura de pagamento único. Juros altos, curto prazo com uma cláusula de inadimplência rigorosa que acionava a apreensão imediata da garantia. Eu franzi a testa. Um credor como a Apex não dá R$ 250 mil a um homem desempregado com uma pontuação de crédito baixa sem uma segurança significativa. Bruno não possuía nada. Seu carro era alugado. Seu apartamento era alugado. Virei a página para o acordo de garantia. Meu sangue gelou. O endereço listado como garantia não era o apartamento de Bruno. Era Rua das Paineiras, 1402. A casa dos meus pais. A casa em que cresci. A casa que meu pai afirmava ser seu castelo, seu legado. O único ativo que ele havia quitado após 30 anos de trabalho em fábrica. Eu dei zoom no bloco de assinaturas na parte inferior do contrato de alienação fiduciária. Lá em tinta preta havia 3 assinaturas. Bruno Rossi Tomás. Rossi. Débora Rossi. Eu encarei as assinaturas por um longo tempo. A assinatura do meu pai é distinta, um traço angular e agudo que ele executa com velocidade agressiva. A da minha mãe é redonda, cheia de laços, quase infantil. As assinaturas na tela pareciam corretas à primeira vista, mas sou uma profissional. Eu procuro as rachaduras na fundação. Abri uma segunda janela e puxei cartões de aniversário antigos e documentos fiscais que havia guardado de anos atrás. Coloquei-os lado a lado com o documento do empréstimo. O Tomás Rossi, no documento do empréstimo, tinha uma marca de hesitação no topo do T.
A tinta estava ligeiramente mais pesada no início do R, como se a mão que segurava a caneta tivesse pausado para verificar sua posição. Faltava a velocidade fluida de uma assinatura genuína. Era um desenho de uma assinatura. Olhei para o nome da minha mãe. O laço no D era muito perfeito, muito consistente. Bruno não apenas pegou dinheiro emprestado, ele cometeu fraude qualificada. Ele falsificou as assinaturas de nossos pais para hipotecar a casa deles sem que soubessem. Eles estavam sentados em minhas cabines de hóspedes agora, dormindo para curar a ressaca do vinho, completamente inconscientes de que seu menino de ouro já havia vendido o teto sobre suas cabeças para um tubarão em Nova Jersey. Se ele desse o calote, e ele ia dar o calote hoje à Apex Capital, não apenas processaria Bruno, eles executariam a hipoteca dos meus pais. Eles estariam na rua em 30 dias. Recostei-me na cadeira, o couro rangendo suavemente. Isso mudou o campo de batalha inteiramente. Isso não era um pedido de ajuda. Era uma situação de reféns. Continuei rolando. O arquivo sobre Tiffany era o próximo. Se Bruno era um tolo desesperado, Tiffany era uma predadora calculista. Elias havia puxado sua pegada digital, incluindo mensagens apagadas de um backup na nuvem que ela provavelmente não sabia que existia. Enquanto Bruno estava freneticamente tentando encontrar dinheiro para impedir a execução da hipoteca, Tiffany estava ocupada em outro lugar. Li a transcrição de uma troca de mensagens de 3 dias atrás entre ela e um contato listado como Sérgio. Jurídico Tiffany. Se os fundos caírem na conta conjunta, com que rapidez podemos movê-los para a holding separada? Sérgio, 24 horas. Mas se for um presente ou herança, é mais limpo. Tiffany, a irmã dele, vai pagar. Ela tem muito dinheiro. Assim que a transferência for confirmada, quero entrar com o pedido de separação imediatamente. Não vou afundar com este navio, Sérgio. Apenas certifique-se de que o dinheiro não seja designado diretamente para a queda da dívida. Faça com que seja enviado como uma transferência pessoal. Senti uma risada seca e sem humor crescer em minha garganta. Ela o estava enganando. Bruno estava tentando me enganar para se salvar. E sua esposa planejava enganá-lo no momento em que o dinheiro caísse na conta. Ela ia deixá-lo ir para a prisão por fraude, enquanto ela fugia com metade do meu dinheiro. Era quase impressionante. Era uma boneca russa de traição. Não me senti triste. Não senti a picada da decepção familiar. Esses nervos foram cortados 5 anos atrás. O que senti foi a clareza de um cirurgião segurando um bisturi. Eu tinha o diagnóstico. Agora eu precisava cortar. Peguei meu telefone seguro. Eram quase 3 da manhã. Mas meu advogado Silas estava sob um contrato de retenção que custava mais do que a maioria das pessoas ganhava em uma década. Ele atendeu no segundo toque. Isabela Silas disse, sua voz nítida e desperta: "Você está ligando tarde. A Marina está pegando fogo." "Ainda não", eu disse. "Preciso que você execute um contrato de compra imediatamente. Diga o alvo. Apex Capital Solutions. Eles detêm uma nota de crédito em dificuldades sobre uma propriedade na Rua das Paineiras, 1402. O mutuário é Bruno Rossi. Os consignatários são Tomás e Débora Rossi. Você quer quitar a nota?" Silas perguntou. "Não", eu disse, minha voz baixando uma oitava. "Eu não quero quitá-la. Eu não quero liquidar a dívida. Eu quero comprar a dívida. Eu quero me tornar a detentora da nota." Silas pausou. Ele entendeu imediatamente. "Você quer assumir o lugar do credor. Você quer os direitos sobre a garantia." "Exatamente", eu disse. "Quero a cessão total da hipoteca. Quero a nota promissória endossada para mim. Quero o poder de executar a hipoteca. E quero que seja feito antes da abertura dos mercados às 9 horas. A Apex ficará feliz em vender." Silas ponderou. "Se o empréstimo é tóxico e vence hoje, eles aceitarão 80 centavos por real para evitar o transtorno legal da execução.
Posso ter os documentos eletrônicos assinados pela equipe noturna deles em 1 hora. Mas, Isabela, se você comprar esta nota, estará efetivamente segurando o machado sobre o pescoço de seus pais. Eu sei, eu disse. Prepare o contrato de cessão e prepare um segundo documento. Uma confissão de dívida. Para quem? Para Bruno. Eu disse. Se ele quer que eu conserte isso, ele vai assinar uma confissão admitindo a falsificação e a fraude. Quero isso autenticado em cartório. Quero que seja a prova de tudo. Se ele tentar contestar a dívida, quero que essa confissão seja automaticamente protocolada no Ministério Público. Isso é agressivo, Silas disse. Essa é a opção nuclear. Eles vieram à minha casa para me roubar. Silas, eu disse, encarando a imagem congelada da minha família no monitor. Eles só não usaram armas. Eles usaram a culpa. Prepare os papéis. Mande um tabelião móvel para Mídia Marina às 7 horas. Será feito. Silas disse. Desliguei o telefone, levantei-me e caminhei até a janela. A marina estava quieta. A água estava preta e parada, refletindo as poucas luzes do porto. Meus pais estavam dormindo em lençóis de algodão egípcio, sonhando com o cheque que eu lhes daria pela manhã. Eles achavam que amanhã seria uma celebração. Eles achavam que tinham conseguido com sucesso fazer a filha rebelde voltar ao rebanho por meio da culpa. Eles não tinham ideia de que quando o sol nascesse, não estariam tomando café da manhã com sua filha. Estariam tendo uma reunião com seu novo credor. Observei o primeiro toque de luz cinza tocar o horizonte. Bem-vindos à reestruturação, sussurrei para o vidro. Exatamente às 7 da manhã, apertei o botão no painel de controle montado na parede que governava o sistema de som integrado do iate. Não escolhi uma melodia acústica suave para despertá-los. Escolhi A Cavalgada das Valquírias de Wagner, A Cavalgada, e ajustei o volume a um nível geralmente reservado para inspeções de boates. O som irrompeu pelos alto-falantes nas cabines de hóspedes no convés inferior. Foi um ataque estrondoso e pesado de metais projetado para quebrar o sono e substituí-lo por adrenalina imediata. Fiquei no convés de popa, saboreando um expresso duplo, observando o sol queimar a névoa da água. Eu já estava vestida com um terno branco fresco, meu cabelo preso para trás em um coque apertado e severo. Ouvi o baque de pés nas escadas. Meu irmão Bruno tropeçou primeiro vestindo nada além de shorts boxer e um olhar de pânico total. Sua esposa, Tiffany, o seguiu, envolvendo-se em um roupão de seda, seus olhos inchados e confusos. Meus pais apareceram um momento depois, meu pai apertando o peito como se a música fosse um golpe físico. O que está acontecendo? Minha mãe gritou sobre o crescendo das trompas. Há uma emergência. Toquei no tablet sobre a mesa e a música parou instantaneamente. O silêncio que se seguiu foi pesado e ressonante. Bom dia, eu disse. Minha voz cortando o silêncio como uma navalha. O café da manhã está servido, gesticulei para a mesa. Pulei. Estava posta com precisão militar. Frutas frescas, doces, café e suco estavam dispostos no centro. Mas em cada lugar não havia talheres. Em vez disso, havia uma pilha grossa de documentos legais presos com clipes pesados. Ao lado da mesa não estava o chefe, mas um homem alto e de cabelos grisalhos em um terno escuro. Este é o Sr. Viana, eu disse, apresentando o tabelião móvel que eu havia trazido da cidade. Ele está aqui para testemunhar as assinaturas. Por favor, sentem-se. Isabela. O que é isso? Meu pai perguntou, sua voz grogue, mas tingida de irritação. Você quase me deu um ataque do coração. Não podemos apenas tomar um café. Não temos tempo para café. Eu disse, permanecendo em pé. Você me disse ontem à noite que o prazo é esta manhã. Você disse que os auditores ou quem quer que você tema estão vindo hoje. Se querem minha ajuda, seguimos meu cronograma. E meu cronograma começa agora.
Eles trocaram olhares. A menção do prazo os despertou mais rápido do que a cafeína faria. O medo voltou aos olhos de Bruno. Ele puxou uma cadeira e sentou-se, suas mãos tremendo, enquanto alcançava um copo de água. Então você vai fazer isso. Tiffany perguntou, sua voz baixando para um sussurro faminto. Você vai pagar a dívida. Eu vou consertar o problema, corrigir. Mas vamos fazer isso corretamente. Eu administro uma empresa financeira Tiffany. Não distribuo sacolas de dinheiro. Tudo é documentado. Tudo é legal. Tudo é transparente. Fui para a cabeceira da mesa. Passei as últimas horas reestruturando o portfólio da família para fazer isso funcionar. Não vou emprestar o dinheiro para o Bruno. Ele não tem renda, nem ativos, nem credibilidade. Emprestar para ele é jogar dinheiro em uma fornalha. Bruno se encolheu, mas não argumentou. Ele sabia que era verdade. Em vez disso, continuei. Vou comprar um ativo. Estou oferecendo comprar a casa na Rua das Paineiras, 1402, da mamãe e do papai. Meu pai se endireitou. Vender a casa. Mas essa é a nossa casa. Esse é o meu legado. É uma casa, eu disse secamente. E agora é a única coisa de valor que vocês têm para alavancar. Mas como sou sua filha, não vou pagar o valor de mercado. O valor de mercado é talvez R$ 900.000 em um bom dia. Fiz uma pausa para efeito. Observei seus olhos. Estou oferecendo comprá-la por R$ 1.500.000, eu disse. O número pairou no ar. Vi o cálculo acontecer em tempo real. A boca do meu pai se abriu ligeiramente. Minha mãe ofegou. A ganância é um anestésico poderoso. Entorpece os sinos de alerta no cérebro. Eles não estavam pensando por que eu pagaria 60% a mais. Estavam pensando no lucro. Estavam pensando no direito de se gabar. 5 milhão, meu pai repetiu, sua voz perdendo a aspereza. Bem, essa é uma avaliação muito generosa. Reflete o valor emocional da propriedade. Certamente é um resgate disfarçado de venda, eu disse. Os recursos serão usados para quitar a dívida de Bruno imediatamente. O restante será de vocês. Vocês podem continuar morando lá como inquilinos com um contrato de arrendamento vitalício por R$ 1 por ano. Nada muda em sua vida diária. Vocês apenas resgatam o patrimônio. Oh, Isabela. Minha mãe disse, lágrimas brotando em seus olhos. Lágrimas de alívio, lágrimas de avareza. Eu sabia que você ainda nos amava. Sabia que você nos ajudaria. Há uma condição, eu disse. Apontei para a pilha menor de papéis na frente de Bruno. Já que estou intervindo para salvar Bruno da ruína imediata e salvando todos vocês da humilhação de seu fracasso, o restante do patrimônio da família deve ser preservado. Se eu comprar a casa, o dinheiro vai para salvá-lo agora. Isso significa que ele recebe sua herança hoje. Ele não a recebe mais tarde. Olhei para meu irmão. O documento à sua frente é uma renúncia total da herança e uma quitação sobre quaisquer futuros ativos familiares. Você assina isso e eu transfiro os fundos para cobrir sua dívida. Você sai limpo, mas sai sem mais nada. A casa, as economias, o futuro. Tudo fica comigo para garantir que mamãe e papai sejam cuidados. Bruno encarou o papel. Ele olhou para Tiffany. Tiffany estava mordendo o lábio. Eu podia ver as engrenagens girando em sua cabeça. Ela não se importava com a futura herança de Bruno. Ela se importava com os R$ 248.000 necessários para mantê-lo fora da prisão hoje. E ela se importava com o dinheiro extra que meus pais ostensivamente teriam com a venda. Ela imaginou que poderia encantar o casal de velhos para conseguir o dinheiro extra mais tarde. Assine, Bruno. Tiffany sibilou. Não temos escolha. Os caras estão vindo ao meio-dia. Mas tudo Bruno perguntou fracamente. Você está recebendo R$ 250.000 para limpar sua bagunça. Eu disse friamente. Aceite o acordo, Bruno. É o único na mesa. Meu pai pegou uma caneta. Ele nem leu o contrato de venda. Estava muito focado na cifra de 1 milhão e 5 milhões.
Ele assinou seu nome com um floreio, seu ego inflando com a ideia de que sua casa valia uma fortuna. Minha mãe o seguiu assinando rapidamente, sorrindo para mim, como se estivéssemos compartilhando um segredo. Eles não tinham ideia de que eu já era dona da dívida da casa. Eles não tinham ideia de que, ao me venderem a casa, estavam legalmente fundindo o título com a hipoteca que eu detinha, me dando controle absoluto e incontestável para deduzir tudo. Eles estavam me entregando as chaves de sua própria execução. Bruno pegou a caneta. Ele hesitou por um segundo, sua mão pairando sobre a renúncia. Faça, meu pai, ordenou. Sua irmã está sendo generosa. Não seja ingrato, Bruno assinou. O senhor Viana avançou silenciosamente, carimbando cada documento com seu selo, verificando as identidades, fechando a de armadilha. Ele recolheu os papéis e os colocou em uma pasta de couro. Obrigado, senhor Viana, disse suavemente. A transação está registrada. Quando o dinheiro entra, Tiffany perguntou bruscamente. Precisamos fazer uma transferência até às 10 horas. Estou iniciando a transferência agora. Eu disse, pegando meu telefone. É uma transferência interna, já que tenho conta na mesma instituição da conta de liquidação. Liberará em 30 minutos. Vi Tiffany se inclinar para Bruno. Ela achou que eu estava distraída com meu telefone. Ela baixou a voz, mas não conhecia a acústica do convés de popa, e certamente não sabia que eu estava ouvindo com cada fibra do meu ser. Não se preocupe com a renúncia, ela sussurrou no ouvido de Bruno, do de Chedzer. Assim que o dinheiro estiver em nossa conta e a dívida for paga, encontraremos um advogado. Diremos que você assinou sob coação. Diremos que ela te coagiu. Vamos recuperar tudo. Apenas deixe o cheque compensar primeiro. Eu não pisquei. Eu não olhei para cima. Apenas toquei na tela do meu telefone, enviando uma mensagem de confirmação final para Silas. Documentos garantidos. Execute a fase 2. Olhei para eles. Meu rosto era uma máscara de mármore polido e calmo. Bom, eu disse, guardando o telefone no bolso. Isso é suficiente. Suficiente para quê? Minha mãe perguntou, pegando um doce agora que a tensão havia se quebrado. Chega de mentiras, eu disse para mim mesma, embora eles não me ouvissem. Suficiente para seguirmos em frente, eu disse em voz alta. Senhor Viana, por favor, prepare o cronograma de desembolso. Acredito que temos algumas deduções a discutir. Deduções. Meu pai perguntou um pedaço de melão a meio caminho da boca. Que deduções? Eu sorri. Era o sorriso de um lobo que acaba de ver o portão do aprisco se fechar. Prática comercial. Padrão pai, eu disse. Vamos ver os números, senhor Viana. O tabelião fechou sua pasta de couro, com um estalo suave e final, que ecoou no silêncio súbito do convés de popa. Minha família sentou-se ao redor da mesa, seus olhos fixos em seus telefones, esperando pela vibração que sinalizaria a chegada de R$ 1.500.000 em sua conta conjunta. Eles pareciam cães famintos, esperando um açougueiro jogar um osso. A transferência foi iniciada. Eu disse, minha voz desprovida de qualquer calor. Toquei no tablet à minha frente e a grande tela de 60 polegadas montada na antepara ganhou vida. Exibia uma planilha nítida e austera contra um fundo branco. No entanto, antes que os fundos líquidos sejam liberados, devemos revisar o demonstrativo de liquidação. Conforme o contrato que vocês acabaram de assinar, todas as responsabilidades pendentes vinculadas à propriedade e aos beneficiários devem ser quitadas antes do desembolso. Demonstrativo de liquidação. Meu pai perguntou, sua testa franzida. Ele tinha um pedaço de croissant preso no lábio. Do que você está falando, Isabela? Você comprou a casa. Você manda o dinheiro. Esse é o acordo. Não complique com seu jargão corporativo. Não estou complicando. Respondi, levantando-me e caminhando até a tela. Estou executando. E já que estamos discutindo a venda da casa na Rua das Paineiras 1402, devemos abordar os gravames vinculados a esse título. Não há gravames, meu pai latiu, batendo a mão na mesa.
Paguei essa hipoteca em 1998. Tenho a carta do banco emoldurada no escritório. Aquela casa está livre e desembaraçada. Estava livre e desembaraçada. Eu o corrigi. Até 18 meses atrás. Deslizei a tela. A planilha desapareceu, substituída por uma imagem digitalizada de um contrato de alienação fiduciária. Era o documento que Elias havia encontrado, aquele com as assinaturas falsificadas. O que é isso? Minha mãe apertou os olhos para a tela. Isso é uma segunda hipoteca, eu disse, contratada contra o patrimônio da sua casa. O valor principal é de R$ 248.000. O mutuário está listado como Bruno Rossi. Os co-signatários são Tomás e Débora Rossi. O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior. Não era o silêncio da antecipação. Era o silêncio de um vácuo sugando o oxigênio da sala. Meu pai virou a cabeça lentamente e mecanicamente para olhar para seu filho. Bruno havia empalidecido. Sua pele tinha a cor de cinza velha. Ele se afundou na cadeira, recusando-se a encontrar os olhos de alguém. Bruno, meu pai sussurrou. Era um som de pura descrença. O que você fez? Eu consertei. Bruno gaguejou, sua voz falhando. A Isabela está consertando. É para isso que o dinheiro serve, pai. Para pagar isso. Está tudo bem. Eu não estou pagando. Eu intervi bruscamente. Pressionei outro botão no meu tablet. A tela mudou novamente. Desta vez não era um documento. Era uma transmissão de vídeo ao vivo. O rosto na tela era familiar para Bruno. Era um homem sentado em um escritório mal iluminado com painéis de madeira e um espadim azul troféu na parede. Ele usava uma corrente de ouro sobre uma gola alta preta. Era o oficial de empréstimos da Apex Capital Solutions. Bruno fez um som como um gato estrangulado. Ele se arrastou para trás sua cadeira, rangendo contra o deck de teca. Não. Por que ele está aqui? Você disse que cuidaria disso. O homem na tela olhou para cima e acenou. Senhora Rossi, a transferência foi recebida. A transação está completa. Obrigado, senhor Russo. Eu disse para a Teata. Ela, por favor, confirme para o registro o que foi comprado. O que? A Apex Capital cedeu a nota promissória e o contrato de alienação fiduciária para a propriedade na Rua das Paineiras, 1402, ao grupo Blackwell de reestruturação com efeito imediato. O senhor Russo recitou em um tom monótono. Transferimos todos os direitos de cobrança e execução para o novo detentor da nota. Estamos fora disso. Prazer em fazer negócios com você. A tela ficou preta. Voltei-me para minha família. Eles pareciam como se eu tivesse acabado de detonar uma bomba no centro do prato de frutas. Você? Tiffany sussurrou, seus olhos disparando entre mim e seu marido. Você não pagou a dívida. Correto, eu disse, encostando-me na antepara e cruzando os braços. Eu comprei a dívida. Não dei a Apex Capital R$ 248.000 para libertar o Bruno. Dei-lhes o dinheiro para comprar o direito de possuir vocês. Olhei diretamente para meu irmão. Você não deve mais aos tubarões de Nova Jersey. Bruno, você me deve. Eu sou sua credora agora. E ao contrário deles, eu sei exatamente onde você mora. Sei exatamente quanto você vale, que é nada. Mas você é minha irmã. Bruno. Choramingou. Ele tentou sorrir, uma expressão doentia e trêmula que o fazia parecer patético. Você não executaria a hipoteca de nós. Você não machucaria sua própria família. Você está apenas me dando uma lição certa. Isso é apenas uma tática de intimidação. Voltei à mesa e peguei a pilha fresca de documentos que o Sr. Viana havia autenticado a renúncia da herança, o contrato de venda da casa. Isso não é uma lição, eu disse, minha voz baixando para um registro calmo, profissional e absolutamente aterrorizante. Isso é uma liquidação. Você falsificou as assinaturas da mamãe e do papai.
Bruno, isso é um crime. Na maioria dos estados, isso te dá de 5 a 10 anos de prisão. A única razão pela qual a polícia não está subindo essa prancha agora é porque eu detenho a nota. Eu possuo a evidência do seu crime. Minha mãe soltou um soluço segurando o guardanapo na boca. Minha casa. Ela lamentou. Tomás, ela é dona da casa. Ela é dona da dívida. Podemos perder tudo. Isabela. Meu pai se levantou, o rosto roxo de raiva. Ele apontou um dedo trêmulo para mim. Você nos enganou. Você nos deixou assinar esses papéis pensando que estávamos recebendo uma bolada. Isso é uma armadilha. É fraude. É um contrato vinculativo. Respondi sem vacilar. Vocês assinaram um contrato de venda por 1 milhão e 5 milhões de reais, mas esqueceram de perguntar sobre as deduções. Vejam, quando se vende uma propriedade, é preciso quitar as hipotecas existentes primeiro. Então, estou deduzindo os 248 mil reais, mais juros que o Bruno roubou. Isso ainda deixa mais de 1 milhão, Tiffany gritou, levantando-se e batendo as mãos na mesa. Você disse 1 milhão e 500 mil. Dê-nos o resto. Vamos processá-la. Vou contratar o melhor advogado de São Paulo e vamos processá-la por cada centavo que você tem. Olhei para ela com genuína pena. Ela estava tão fora de sua profundidade que nem percebeu que estava se afogando. Você não pode me processar. Tiffany, eu disse suavemente. Olhe a página 14, parágrafo 3 do documento que você acabou de encorajar seu marido a assinar. Peguei o documento e li em voz alta, minha voz clara e precisa. As partes abaixo assinadas concordam que quaisquer disputas decorrentes desta transação serão resolvidas por arbitragem vinculante em uma jurisdição escolhida pelo comprador. Além disso, os vendedores reconhecem que quaisquer dívidas existentes devidas ao comprador por qualquer membro da família imediata do vendedor serão deduzidas do produto final da venda a uma taxa de 100% mais um prêmio de risco punitivo. Deixei o papel de volta na mesa. Vocês não leram, eu disse. Estavam muito ocupados contando um dinheiro que não era de vocês. Sua monstra, meu pai, sibilou. Sua monstra ingrata e de coração frio. Nós te criamos. Nós te alimentamos e você nos trata como funcionários. Não, pai, eu disse. Funcionários são pagos. Vocês são passivos e eu estou equilibrando os livros. Sinalizei para o Sr. Viana. Ele me entregou uma última folha de papel. Era o cronograma de desembolso, o cheque que eu realmente ia lhes dar. Agora eu disse, segurando o papel. Vamos falar sobre o número final. Após deduzir a hipoteca roubada, os juros acumulados, os honorários advocatícios para a aquisição da nota, o custo da reestruturação de emergência e o prêmio de risco pela natureza fraudulenta da garantia. O produto líquido da venda de sua casa não é 1 milhão e 5 milhões de reais. Fiz uma pausa. Deixei o silêncio se estender até ser quase insuportável. O som das ondas batendo no casco era a única coisa audível no ar pesado e úmido. Na verdade, eu disse depois de deduzir o empréstimo pessoal que agora sou forçada a emitir para cobrir a lacuna no valor real da casa versus o preço inflacionado que ofereci. O número é bem diferente. Coloquei o papel no centro da mesa. Todos se inclinaram. Eles encararam a cifra na linha inferior. Não era um cheque de 1 milhão de reais. Não era nem mesmo um cheque de 100 mil reais. Meu pai olhou para mim, seus olhos arregalados de choque, sua boca abrindo e fechando sem som. Isso, ele sussurrou. Isso tem que ser uma piada. Eu não conto piadas, eu disse. Eu fecho negócios. O pedaço de papel no centro da mesa de café da manhã não era um cheque. Era um demonstrativo de liquidação detalhado e itemizado, do tipo usado em fusões corporativas complexas. Meu pai encarou a linha inferior, seu rosto perdendo a cor até parecer pergaminho velho. Zero. Ele sussurrou, sua voz tremendo com uma mistura de confusão e fúria crescente. Diz: zero.
Na verdade, corrigi, inclinando-me para tocar uma linha específica com minha unha bem feita. São R$ 412. Tecnicamente, vocês me devem pela taxa de transferência bancária, mas estou disposta a dispensá-la como um gesto de boa vontade. Isso é impossível, Tiffany gritou, arrancando o papel da mesa. Seus olhos percorreram o documento freneticamente procurando o erro, os milhões ausentes. Você disse que a casa valia 1 milhão e 5 milhão. Onde está o dinheiro? Vamos repassar a matemática, eu disse. Meu tom era frio e desapegado, como se estivesse explicando uma perda trimestral a um conselho de administração. Apontei para a primeira seção linha, um preço de compra R$ 1.500.000. Uma avaliação generosa, como concordamos. Movi meu dedo para baixo, linha 2. Quitação do gravame existente para a Apex Capital Solutions, que são R$ 248.000 em principal. Mais R$ 12.000 em juros acumulados e taxas de atraso. Isso sai do topo. Então você está dizendo que ainda resta mais de 1 milhão. Bruno gritou, suas mãos agarrando a borda da mesa com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Linha 3, continuei ignorando-o. Honorários advocatícios para a aquisição de emergência de nota de crédito em dificuldades. Meus advogados não trabalham de graça, Bruno, nem os investigadores que tive que contratar às 2 da manhã para descobrir sua fraude. Isso dá R$ 45.000. R$ 45.000, minha mãe ofegou. Por algumas ligações. Para salvar seu filho de uma acusação federal. Respondi bruscamente. Linha 4. Prêmio de risco para seguro de título em transferência fraudulenta. Como o contrato anterior foi falsificado, a companhia de seguros de título, que é uma subsidiária da minha empresa, exige um prêmio de risco de 300% para garantir a transferência. Isso dá R$ 750.000. Isso é roubo. Meu pai rugiu, batendo o punho na mesa de teca. Você está nos cobrando seguro da nossa própria casa. Estou cobrando pelo fato de que seu filho cometeu um crime no papel, eu disse. Se eu tentar vender esta casa mais tarde e a fraude for descoberta, serei responsabilizada. Estou precificando esse risco. Você assinou o acordo aceitando todos os custos de fechamento padrão e não padrão. Está bem ali no parágrafo 12. Eu não parei. Linha 5. Pré-pagamento do arrendamento vitalício. Vocês queriam ficar na casa, não é? Um arrendamento vitalício para 2 pessoas naquele bairro, calculado atuarialmente para mais 20 anos, é avaliado em R$ 450.000. Eu deduzi isso antecipadamente para garantir sua locação. Você está nos cobrando aluguel para morar em nossa própria casa. Minha mãe chorou, suas lágrimas fluindo livremente agora. Isabela, como você pôde? Estou garantindo sua moradia. Eu disse. Se eu não deduzisse agora, vocês teriam que me pagar mensalmente. E dado o histórico de Bruno com dinheiro, não confio que vocês paguem o aluguel. Desta forma, vocês estão seguros. Tem um teto sobre suas cabeças. Apenas não tenho dinheiro. Apontei para a soma final. Deduções totais 1.500.412. Produto líquido para o vendedor zero. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O vento soprava pelo convés, agitando as bordas do demonstrativo de liquidação. Você nos enganou? Bruno gaguejou. Ele parecia que ia vomitar. Você nos deixou pensar que íamos ficar ricos. Eu deixei vocês pensarem o que queriam pensar, eu disse. Eu disse que estava consertando o problema. O problema era a dívida. A dívida se foi. O problema era a potencial execução hipotecária. A casa está segura. O problema era a sua falta de liquidez. Eu removi o ativo que vocês estavam usando para se enterrarem em um buraco. Você está livre de dívidas, Bruno. Você deveria estar me agradecendo. Não é justo, Bruno gritou. O som era cru, um lamento infantil de um homem adulto. Não é justo. Você tem tudo.
Você tem este barco. Você tem o dinheiro. Você tem o poder. Você poderia simplesmente ter assinado o cheque. Por que você tem que nos arruinar? Justo eu, perguntei minha voz baixa e perigosa. Você quer falar sobre justo justo não é ligar para sua filha por 5 anos. Justo é perder todos os aniversários, todos os feriados, todas as promoções. Justo é me apagar da sua vida até precisar de um banco. Dei um passo mais perto dele. É justo que você tenha roubado a casa da mamãe e do papai. É justo que você tenha falsificado os nomes deles. É justo que você tenha vindo aqui na minha casa para mentir na minha cara e tentar me arrancar R$ 250 mil. Você está certo, Bruno. Isso não é justo. Isso é negócio. E nos negócios você paga por seus erros. Isso não é negócio. Meu pai, berrou. Levantando-se para me confrontar, ele tentou invocar a velha autoridade, a presença aterrorizante que costumava me fazer encolher quando criança. Isso é família. Somos seu sangue. A Bíblia diz: não me cite a Bíblia. Eu o interrompi, minha voz estalando como um chicote. A Bíblia não assinou aquele contrato. Você assinou. E não me fale sobre sangue. Sangue é o motivo pelo qual não chamei a polícia. Sangue é o motivo pelo qual você está em um iate em vez de em uma cela de prisão. Essa é a única misericórdia que você vai receber. Minha mãe estava soluçando em suas mãos, balançando para frente e para trás. Não temos nada, ela gemeu. Não temos absolutamente nada. Estamos desamparados. Vocês têm uma casa, eu a lembrei. Vocês têm sua pensão. Vocês têm seu carro. Vocês apenas não têm a bolada com que contavam para financiar sua vaidade. Tiffany, que estava olhando para o papel em choque, de repente olhou para cima. Seus olhos estavam duros e o pânico havia sido substituído por um frio instinto de sobrevivência. Ela se virou para Bruno. Seu idiota! Ela sibilou. Você me disse que ela pagaria. Você me disse que ela era mole. Você disse que ela estava desesperada pela aprovação do papai. Eu pensei que ela estivesse. Bruno implorou. Você assinou a renúncia. Tiffany gritou com ele, empurrando seu ombro. Você renunciou à sua herança. Você renunciou a tudo por nada. Seu inútil e incompetente perdedor. Eu deveria ter te deixado há 6 meses. Tiffany, por favor. Bruno implorou, pegando seu braço. Não me toque, ela recuou. Ela se virou para mim, seu rosto se transformando instantaneamente em uma máscara de súplica. Isabela, escute. Eu não sabia. Eu não sabia da falsificação. Eu não sabia que a dívida era tão ruim. Ele mentiu para mim também. Você tem que acreditar em mim. Isso tudo é ele. Não podemos. Não podemos chegar a um acordo. Eu sou uma vítima aqui também. Olhei para ela com puro desgosto. Você não é uma vítima, Tiffany. Você é uma cúmplice. Eu vi as mensagens. Eu sei que você estava planejando se divorciar dele no momento em que o dinheiro caísse na conta. Você só está com raiva que o carro de fuga tem um pneu furado. Isso é mentira, ela gritou, mas seu rosto ficou vermelho. Bruno olhou para sua esposa, a ficha caindo. Você. Você ia me deixar. Claro que ia. Ela cuspiu. Olhe para você. Você é um fracasso. O rosto de Bruno se contorceu. A humilhação, a perda do dinheiro. A traição de sua esposa, a dominação por sua irmã. Tudo se aglutinou em uma raiva cega. Ele soltou um rugido gutural e se atirou sobre a mesa em minha direção. Eu vou te matar! Ele gritou, alcançando minha garganta. Sua bruxa me dê meu dinheiro. Ele nunca conseguiu. Antes que pudesse sequer passar pela peça central, duas mãos grandes se prenderam em seus ombros. O chefe de segurança, que estava de pé silenciosamente perto da escada, jogou Bruno de volta em sua cadeira com força suficiente para fazer os talheres tremerem. Sente-se. O guarda rosnou, mantendo uma mão pesada no peito de Bruno.
Bruno lutou por um segundo, depois ficou mole, desabando em soluços sem fôlego. Meu pai olhou para o guarda, depois para mim, percebendo pela primeira vez o quão grande era o perigo físico em que estavam. Eles não estavam no controle. Eram convidados em uma fortaleza. Eu não vacilei. Não movi um músculo quando ele se lançou. Apenas o observei calma e impassível. Dê-lhe um copo e... Dê-lhe um copo de água, eu disse ao guarda. Ainda não terminamos. Ainda não. O que mais poderia haver? Meu pai perguntou sua voz derrotada. Oca, você tomou a casa. Você tomou a herança. Você nos humilhou. O que mais você quer, Isabela Sangue? Não quero sangue, eu disse, alisando a lapela do meu blazer. Eu quero clareza. Vejam. O dinheiro foi a parte fácil. A matemática é simples. Mas há mais uma coisa que precisamos discutir. Mais uma mentira que precisa ser corrigida. Fui até o aparador e peguei um pequeno controle remoto. Vocês vieram aqui alegando que sentiam minha falta, eu disse, voltando-me para eles. Alegaram que o silêncio dos últimos 5 anos foi apenas um afastamento. Alegaram que me amavam. Apontei o controle remoto para a tela. Vamos ver se isso é verdade, eu disse, porque enquanto meus investigadores estavam olhando suas finanças, eles encontraram outra coisa. Algo que vocês provavelmente pensaram que foi apagado para sempre. Apertei o botão. A tela piscou. Esta, eu disse, é a conta final. O arquivo de áudio que selecionei era curto, claro e devastador. Era uma nota de voz que Tiffany havia enviado para sua irmã apenas 20 minutos atrás, gravada enquanto ela supostamente estava no banheiro arrumando a maquiagem. Os alto-falantes na antepara estalaram, e então a voz de Tiffany encheu o ar livre do convés alta e inconfundível. Amiga, estou tremendo. O idiota vai mesmo assinar a renúncia. Ele acha que a irmã dele está o salvando. Mas assim que o dinheiro cair na conta conjunta, vou movê-lo para a offshore que conversamos. Já tenho a transferência na fila no meu celular. Vou entrar com os papéis amanhã e deixá-lo com a dívida. Mal posso esperar para ver a cara dele quando perceber que ficou solteiro e quebrado na mesma semana. A gravação terminou com um clique agudo. Por 3 segundos, o único som foi o vento estalando a bandeira na popa. Bruno virou-se para sua esposa lentamente. Seu rosto não estava mais vermelho de raiva. Estava flácido, drenado de todo o sangue. Ele parecia um homem que levou um tiro no estômago e estava apenas percebendo que estava sangrando. Tiffany, ele sussurrou. Tiffany levantou-se tão rápido que sua cadeira caiu para trás. Isso é falso! Ela gritou, apontando um dedo trêmulo para a Idatilame. Isso é AIA. Você pode fazer qualquer coisa com computadores agora. Ela está tentando me incriminar, porque me odeia. Bruno, amor, você sabe que eu não faria isso. É um deepfake. Eu não discuti. Não levantei a voz. Simplesmente toquei no tablet novamente. A tela mudou para um registro de metadados. Esse arquivo foi criado às 6 horas e 42 minutos desta manhã. Eu disse minha voz clínica. A tag de geolocalização está bem aqui. Obsidian Cabine de Hóspedes 2, banheiro de estibordo. A menos que uma inteligência artificial tenha invadido seu banheiro e gravado isso enquanto você escovava os dentes. Essa é você, Tiffany. Deslizei a tela novamente. E aqui está a captura de tela da transferência que você tem na fila no seu celular. R$ 200.000 para uma conta nas Ilhas Cayman em nome de TC Holdings. TC Tiffany Chapman. Você nem foi criativa com a sigla. Bruno fez um som que era meio soluço, meio risada. Era um barulho horrível e quebrado. Você me chamou de idiota, ele disse olhando para ela. Na gravação você me chamou de idiota. Porque você é um Tiffany. Explodiu, abandonando completamente o disfarce, seu rosto contorcido em um desprezo. Olhe para você. Você é um homem de 30 anos que ainda precisa que sua mamãe e papai sejam fiadores de seus empréstimos. Você nunca ganhou 1 centavo por conta própria.
Fiquei por perto por 5 anos esperando pelo grande pagamento que você prometeu. E tudo o que consegui foi dívida e um BMW alugado. Eu merecia esse dinheiro. Querido, eu te aturei. Você o aturou. Minha mãe ofegou agarrando suas pérolas. Depois que te acolhemos, depois que te tratamos como uma filha, você me tratou como uma égua de cria que esperava que lhe desse netos. Tiffany cuspiu de volta. E você está tão quebrada quanto ele agora. Cansei. Estou indo embora. Ela se virou para pegar sua bolsa, mas eu pigarriei. Foi um som suave, mas a parou no lugar. Você está indo embora, eu concordei. Mas está indo embora de mãos vazias. Indo. E está indo embora a pé. Vou pegar o carro. Ela retrucou. O carro está alugado em nome de Bruno, eu disse. E como Bruno acabou de entrar em default em suas obrigações principais e eu detenho a procuração sobre os ativos garantidos, o carro fica. Você pode chamar um Uber no portão se tiver um cartão de crédito que não esteja no limite. Isso é. Tiffany olhou para mim com puro veneno. Você acha que venceu? Não é. Você acha que porque tem dinheiro é melhor que nós? Eu não acho que sou melhor. Eu disse. Acho que sou solvente. Adeus, Tiffany. Acenei para o chefe de segurança. Ele avançou sua presença maciça e silenciosa. Tiffany olhou para ele e depois para Bruno, que estava com a cabeça entre as mãos. Ela zombou. Pegou sua bolsa de grife falsa e marchou em direção à prancha de embarque sem olhar para trás. Leve-a para fora do meu cais, eu disse ao guarda. Se ela voltar, prenda-a por invasão. Quando ela se foi, o silêncio que se instalou sobre a mesa era pesado, sufocante. Meus pais sentaram-se congelados, presos entre os destroços do casamento de seu filho e a cratera de sua própria ruína financeira. Ela era um demônio, meu pai, murmurou, tentando encontrar um vilão que pudesse combater. Ela o manipulou. Bruno, filho, ela te fez fazer isso. Sabemos disso. Ela te confundiu. Pare, eu disse. Meu pai olhou para cima, assustado, com a agudeza do meu tom. Pare de reescrever a história, eu disse. Tiffany não falsificou suas assinaturas. Pai Bruno o fez. Puxei a imagem do contrato de alienação fiduciária novamente. Dei zoom nas assinaturas até que tivessem quase 1 metro de altura na tela. Olhem para elas, eu ordenei. Realmente olhem para elas. Isso não é confusão. Isso é prática. São horas traçando sua caligrafia até que ele acertasse o suficiente para enganar um funcionário em Nova Jersey. Tiffany pode ter sido gananciosa, mas seu menino de ouro é um criminoso. Ele não queria nos machucar. Minha mãe suplicou, sua voz fina e vacilante. Ele estava desesperado. Ele roubou a casa de vocês, eu disse. E ele fez isso há 18 meses. Ele tem mentido na cara de vocês todo domingo no jantar por 1 ano e meio. Ele deixou vocês dormirem em uma casa que não pertencia mais a vocês. Se eu não tivesse comprado esta nota hoje, o oficial de justiça estaria jogando seus móveis no gramado na próxima semana. Mas você consertou. Meu pai, disse sua voz ganhando um pouco de força, tentando encontrar um ponto de apoio no penhasco. Você comprou a casa. Então, ela fica na família. Estamos seguros. Vocês não estão seguros. Eu o corrigi. Vocês são inquilinos. Peguei o contrato de venda que eles assinaram tão avidamente apenas 20 minutos atrás. Vocês não leram os termos. Eu disse. Vocês estavam tão obcecados com a ideia de que eu deveria dar meus ativos para o homem da família que não perceberam o que estavam fazendo. Vocês queriam me forçar a transferir o poder para o Bruno. Em vez disso, vocês voluntariamente assinaram a escritura para mim. Agora sou a única proprietária da Rua das Paineiras 1402. Vocês moram lá porque eu permito. Vocês dormem lá porque eu permito. O rosto da minha mãe ficou branco. Ela olhou ao redor do iate, finalmente entendendo a escala da armadilha. Mas e se você mudar de ideia?
Ela sussurrou. E se você ficar com raiva? Para onde vamos? Onde vamos morar? Olhei para ela. Olhei para a mulher que havia trocado as fechaduras do meu quarto de infância no dia seguinte à minha formatura da faculdade porque me recusei a casar com o filho do amigo da igreja dela. Olhei para a mulher que não me ligou quando fui hospitalizada com pneumonia há 3 anos, mesmo que tia Marta a tivesse avisado. Onde vocês moram? Eu repeti. Inclinei-me para a frente e para a frente, colocando ambas as mãos na mesa. Vocês tiveram 5 anos para me perguntar onde eu morava? Eu disse suavemente. Vocês tiveram 1825 dias para se perguntar se eu tinha um teto sobre minha cabeça. Vocês não se importaram onde eu estava quando eu dormia no meu carro, porque não podia pagar o aluguel. Vocês não se importaram onde eu estava quando estava construindo esta empresa do nada. Vocês só se importam com o abrigo agora que a tempestade está atingindo vocês. Isso é diferente, meu pai gaguejou. Somos seus pais e eu era sua filha. Eu disse: o contrato está assinado. Vocês têm um contrato de locação. Contanto que sigam as regras, minhas regras, vocês têm uma casa, mas nunca se esqueçam de quem segura as chaves. Bruno levantou a cabeça. Seus olhos estavam vermelhos, cercados por olheiras escuras. Ele olhou para mim e pela primeira vez não vi arrogância. Vi medo. E eu? Ele grasnou. Tiffany se foi. O dinheiro se foi. O que acontece comigo? Você tem uma escolha, eu disse. Tenho a confissão de dívida que você assinou. Tenho a prova da falsificação. Posso protocolar isso no Ministério Público esta tarde e você irá para a prisão por fraude. Bruno se encolheu, como se eu o tivesse atingido. Ou ele perguntou: ou você arruma um emprego. Eu disse um emprego de verdade. Não uma oportunidade de investimento, não um esquema. Você começa por baixo. Trabalha e todo mês me paga 20% do seu cheque para reembolsar o prêmio de risco que paguei hoje. Não posso trabalhar em um emprego regular? Bruno choramingou. Tenho dor nas costas. Tenho ansiedade. Então você tem uma sentença de prisão? Eu disse simplesmente. Escolha um. Ele se afundou na cadeira. Ele sabia que não era um blefe. Ele olhou para nossos pais em busca de ajuda, mas eles estavam olhando para a mesa incapazes de encontrar seu olhar. A ilusão da família perfeita havia sido estilhaçada. Não por mim, mas pela verdade que eu os forcei a olhar. Levantei-me, aliçando a frente do meu terno branco. O sol estava totalmente alto, agora áspero e brilhante, não deixando sombras para eles se esconderem. Isso é cruel, minha mãe chorou. Você está fazendo isso para nos punir. Isso é vingança. Olhei para ela depois para o demonstrativo de liquidação, depois para a escritura assinada. Não, mãe. Eu disse minha voz tão calma quanto a água morta do porto. Vingança é emocional. Vingança é bagunçada. Isso é apenas matemática. Peguei o controle remoto e desliguei a tela. Isso não é vingança, eu disse. Isso é uma liquidação. O sol estava alto agora, lançando sombras duras e impiedosas sobre o convés do Obsidian. A névoa da manhã havia se dissipado, não deixando lugar para se esconder. Minha família sentou-se nos destroços de suas expectativas. Eles chegaram esperando uma celebração, uma reunião e uma bolada. Estavam saindo como inquilinos em uma casa que não lhes pertencia mais, amarrados a uma filha que tentaram explorar. Tiffany se fora escoltada para fora da propriedade pela segurança. Sua ausência deixou um vácuo que Bruno parecia incapaz de preencher. Ele sentou-se afundado em sua cadeira, olhando para as mãos, despojado da bravata que geralmente o blindava. Ele não era mais o menino de ouro. Era um homem de 32 anos, com uma confissão de crime no cofre de sua irmã e uma falência pairando sobre sua cabeça. O leasing do seu carro também está em atraso. Eu disse, quebrando o silêncio. Não disse com malícia, disse como um fato.
Vi os avisos no fundo do arquivo digital que Elias puxou. Eles vão retomá-lo. Bruno, provavelmente hoje ou amanhã. Você pode. Bruno começou, depois parou. Ele olhou para mim, seus olhos úmidos e vermelhos. Você pode impedi-los. Eu poderia. Eu disse. Eu poderia assinar um cheque de R$ 4.000 que você está atrasado, mas não vou. Por que minha mãe gritou, sua voz falhando? Você acabou de gastar mais de 1 milhão na casa. O que são R$ 4.000 a mais para manter seu irmão se locomovendo? Porque a casa garante meus pais? Respondi. O carro não garante nada além do ego do Bruno. Se ele quiser dirigir, pode pegar o ônibus ou arrumar um emprego e comprar um Honda usado. Isso não é problema meu. Meu pai se levantou lentamente. Ele parecia mais velho do que quando subiu a prancha de embarque. O ar pomposo se fora, substituído por uma fragilidade cinzenta e abalada. Isabela, ele disse, sua voz rouca. Podemos conversar. Apenas nós, sem os advogados, sem os seguranças, por favor. Apenas sua mãe e eu. Sinalizei para o chefe de segurança recuar para o posto de comando fora do alcance da audição, mas à vista. Vá em frente, eu disse. Meus pais contornaram a mesa para ficar na minha frente. Minha mãe estendeu a mão para tocar meu braço, mas não me movi em sua direção e ela deixou a mão cair. Não sabíamos que estava tão ruim, minha mãe sussurrou. Realmente não sabíamos que ele tinha feito aquilo com a escritura. Você tem que acreditar em nós, Isabela. Nunca teríamos tentado te machucar se soubéssemos. Vocês não teriam tentado me machucar. Eu perguntei, erguendo uma sobrancelha. Vocês ficaram sentados por 1 hora tentando me culpar para me dar dinheiro. Vocês me disseram que eu era antinatural por ter dinheiro. Tentaram me coagir a transferir meus ativos para o Bruno porque ele é um homem. Vocês ficaram perfeitamente felizes em me machucar. Mãe, vocês apenas não sabiam que eu estava segurando um escudo. Estávamos com medo, meu pai insistiu. Estávamos com medo de perder a casa. Achamos que você era forte o suficiente para aguentar o golpe. Você tem tanto, Isabela. Apenas pensamos que você poderia dividir o fardo. Dividir o fardo? Eu repeti. A frase tinha gosto de cinzas na minha boca. Olhei para o horizonte de Angra cintilando no calor. Vocês se lembram de 5 anos atrás? Eu perguntei. A semana em que parei de ligar. Você estava ocupada, minha mãe disse rapidamente. Você tinha acabado de se mudar para a cidade. Achamos que você estava apenas trabalhando duro. Não, eu disse. Não estava trabalhando. Eu estava no hospital. Eles congelaram. Tive uma ruptura de cisto ovariano. Eu disse. Minha voz firme, desprovida das lágrimas que eles provavelmente esperavam. Eu estava sozinha em um apartamento estúdio, em Yaoundé. Ainda não tinha plano de saúde porque meu contrato não havia começado. Eu estava em agonia. Liguei para você, mãe. Liguei para a linha fixa 3 vezes. Liguei para o seu celular 2 vezes. O rosto da minha mãe empalideceu. Ela piscou, vasculhando sua memória. Lembro-me, ela sussurrou. Lembro-me de ver as chamadas perdidas, mas era a festa de noivado do Bruno Agrande no clube de campo. Estávamos cumprimentando os convidados. Pensei que você estava ligando para dar os parabéns. Deixei um correio de voz, eu disse. Disse que estava com medo. Disse que estava com dor. Pedi para você vir. Não ouvi até o dia seguinte, ela gaguejou. E então, eu mesma dirigi até o pronto-socorro. Eu terminei. Tive uma cirurgia de emergência sozinha. Acordei sozinha. E quando te liguei no dia seguinte para dizer que precisava de ajuda com a franquia, R$ 500, era tudo que eu precisava. Você me disse que não podia ajudar porque tinha acabado de dar o sinal para o local do casamento do Bruno. O silêncio no convés era absoluto. Até as gaivotas pareciam parar de gritar. Esse foi o momento. Eu disse, não foi um acidente. Não foi uma briga. Foi uma escolha. Vocês escolheram a festa dele em vez da minha cirurgia.
Vocês escolheram a felicidade dele em vez da minha sobrevivência. Então não fiquem aqui me falando sobre fardos familiares. Eu carreguei meu fardo sozinha. Agora vocês podem carregar o de vocês. Meu pai olhou para os sapatos. Ele não conseguia olhar para mim. A superioridade moral que ele tentou reivindicar durante toda a manhã havia se desfeito em pó. Sentimos muito, ele murmurou. Isabela, sentimos muito. Não quero seu pedido de desculpas, eu disse. Desculpas são apenas palavras. Elas não pagam o aluguel. Elas não consertam o passado. Então, o que você quer? Minha mãe perguntou, chorando abertamente agora. Você quer que a gente implore? Estamos implorando. Por favor, não nos odeie. Eu não odeio vocês. Eu disse odiar exige energia. Não tenho mais energia para vocês. Tenho indiferença. Voltei à mesa e peguei a pasta contendo o contrato de locação. Aqui está a realidade, eu disse, entregando a pasta ao meu pai. Vocês voltam para os Jicaramá. Você e botam lá. Eu pagarei o IPTU e o seguro da casa, porque a casa é meu ativo e eu protejo meus ativos. Mas vocês pagam as contas de consumo. Vocês pagam por sua própria comida. Vocês pagam por sua própria gasolina. Vocês vivem com sua aposentadoria e previdência social. E o Bruno, meu pai, perguntou agarrando a pasta como uma tábua de salvação. Se o Bruno morar lá, ele paga aluguel. Eu disse para mim. O valor de mercado para o aluguel de um quarto nesse CEP é de R$ 800 por mês. Se ele não pagar, eu o despejo. Se ele causar problemas, eu protocolo a confissão de dívida e ele vai para a cadeia. Ele não é mais meu projeto. Ele é um inquilino em liberdade condicional. Mas isso é uma vida dura, minha mãe disse suavemente. Nós tínhamos expectativas. Vocês têm um teto quitado sobre suas cabeças e comida na mesa. Eu disse, isso é mais do que eu tinha há 5 anos. Isso é uma boa vida. É apenas uma vida simples. Vocês queriam que eu os salvasse da ruína. Eu salvei. Não disse que os salvaria da realidade. Ela está certa. A voz veio de trás de mim. Era a tia Marta. Eu quase tinha esquecido que ela estava lá. Ela estava sentada em silêncio no canto da área de estar o tempo todo observando, ouvindo. Agora ela se levantou, o rosto corado, com uma mistura de raiva e tristeza. Marta, meu pai avisou. Isso é um assunto de família. Eu sou da família. Marta, retrucou, caminhando para ficar ao meu lado. Ela olhou para o irmão e a cunhada com um nível de decepção que pareceu encolhê-los. Observei vocês dois por 30 anos. Observei vocês mimarem esse menino até ele apodrecer. E observei vocês ignorarem essa menina porque ela não precisava que vocês amarrassem seus sapatos. Ela colocou a mão no meu ombro. Estava quente. Foi o primeiro toque humano que senti o dia todo que não pareceu uma transação. Vocês estão olhando para ela como se fosse uma estranha Marta, disse a eles. Mas ela é exatamente quem vocês a fizeram. Vocês a ensinaram que o amor é condicional. Vocês a ensinaram que o dinheiro é a única língua que vocês falam. Bem, parabéns. Ela aprendeu a língua melhor do que vocês. Marta, por favor. Minha mãe soluçou. Vocês não a amam. Marta disse, sua voz tremendo mais alta. Vocês amam o que ela tem. Vocês amam o barco. Vocês amam o resgate. Vocês amam a ideia de uma filha rica, mas não a amam. Se ela tivesse dito que estava trabalhando em uma lanchonete hoje, vocês teriam saído deste barco e nunca mais a chamado. Meus pais não responderam. Eles não podiam. A verdade pairava no ar pesada e inegável. Vão para casa. Eu disse suavemente. O carro está esperando no portão para levá-los de volta. Aproveitem a casa. É uma casa bonita. Meu pai olhou para mim uma última vez. Não havia mais raiva em seus olhos. Apenas uma derrota monótona e vazia. Ele pegou o braço da minha mãe. Bruno se levantou limpando o nariz com a manga, parecendo um fantasma.
Eles se viraram e caminharam em direção à prancha de embarque. Eles não olharam para trás. Eles não acenaram. Eles apenas foram embora. Três figuras menores contra o pano de fundo dos iates maciços e da água cintilante. Tia Marta apertou meu ombro. Estou orgulhosa de você, ela sussurrou. Mas também sinto muito. Nenhuma criança deveria ter que ser o banqueiro de seus pais. Não sou o banqueiro deles. Marta, eu disse, observando-os desaparecer além do portão de segurança. Eu sou apenas a proprietária. Vou indo, Marta disse. Acho que você precisa de 1 minuto. Me ligue na próxima semana só para conversar. Sem negócios. Ligarei. Eu prometi. Ela saiu e eu finalmente fiquei sozinha. Caminhei até o corrimão e olhei para a água escura. O iate estava silencioso. A equipe era invisível. Os papéis estavam assinados. O acordo estava fechado. Eu havia vencido. Eu havia salvado a casa da família. Eu havia parado a fraude. Eu havia neutralizado a ameaça. Eu havia estabelecido limites que nunca mais poderiam ser cruzados. Por todas as métricas da minha profissão. Esta foi uma reestruturação bem-sucedida. Mas enquanto olhava para o reflexo da cidade na água, senti uma frieza no peito que não tinha nada a ver com a brisa do oceano. Toquei no Patek Philippe no meu pulso. Ele batia firmemente, contando segundos que eu nunca recuperaria. Eu transformei minha família em uma transação para sobreviver a eles. Usei a ganância deles como arma e o medo deles como alavanca. Tornei-me a força fria e inflexível que eles me acusavam de ser, porque era a única maneira de me proteger do calor deles que queimava. Olhei para meu reflexo no vidro da porta do salão. Meu terno era branco e imaculado, sem manchas. Meu rosto estava calmo. Estou me tornando eles? Perguntei ao silêncio. O silêncio não respondeu. Apenas me cobrou pelo tempo. 3 dias depois, convoquei a reunião final. Não a organizei no iate. Não os convidei para o meu escritório. Aluguei uma sala de conferências estéril e sem janelas em um escritório de advocacia neutro no centro. Eu não queria cenário nem distrações e absolutamente nenhuma âncora emocional. Meus pais sentaram-se de um lado da mesa, eu do outro. Entre nós havia um único conjunto de chaves e uma grossa pasta de estipulações legais. Bruno não estava presente. Eu o havia banido das instalações. Sua presença era uma variável que eu não estava mais disposta a calcular. Este é o fim da negociação, eu disse, deslizando a pasta pela madeira polida. Dentro está o contrato de locação da casa na Rua das Paineiras 1402. Ele lhes concede residência pelo resto de suas vidas naturais. Contanto que adiram às cláusulas de manutenção, vocês pagam as contas de consumo, pagam por suas próprias compras. Eu pago o IPTU e o seguro estrutural principal. Essa é a extensão da minha contribuição. Meu pai encarou a pasta. Ele parecia menor do que no barco. A arrogância se fora substituída por uma derrota cinzenta e flácida. Ele não pegou as chaves imediatamente. Isabela, ele disse, sua voz rouca. Nós somos seus pais. Você não pode reduzir 50 anos de história familiar a um contrato de locação. Somos seu sangue. Cruzei as mãos sobre a mesa. Fico feliz que você tenha mencionado isso. Eu disse. Porque na última semana vocês usaram sangue e carne como uma arma. Usaram para tentar arrombar a fechadura da minha conta bancária. Usaram para exigir coisas que não ganharam. Deixe-me ser clara, pai. Sangue é biologia. É um acidente genético. Não é um cartão de crédito e certamente não é uma licença para invadir minha paz de espírito. Apontei para as chaves. Essas chaves abrem a porta de uma casa que vocês não possuem mais. Se as quiserem, peguem. Se não, colocarei a casa no mercado esta tarde.
Minha mãe estendeu a mão e cobriu a mão do meu pai, impedindo-o de discutir. Ela parecia cansada. Seus olhos estavam vermelhos, despojados do julgamento que havia definido seu olhar por toda a minha vida. Nós as pegaremos, ela disse suavemente. Ela olhou para mim, e pela primeira vez em 5 anos, vi ela realmente olhar para mim. Não para meu blazer, não para meu relógio, mas para meu rosto. Isabela, eu sei que não podemos consertar isso. Eu sei que nós quebramos. Sinto muito. Sinto muito por não termos ido ao hospital. Sinto muito por termos escolhido ele. Era o pedido de desculpas com o qual eu fantasiei por meia década. Costumava imaginar que ouvir essas palavras me faria chorar ou correr para seus braços. Mas sentada ali, senti-me firme. Percebi que minha cura não dependia de seu arrependimento. Eu não precisava que ela se desculpasse para eu ser completa. Aceito seu pedido de desculpas, eu disse. Mas aceitação não é um convite. A porta está fechada. Mãe, você tem uma casa. Você tem uma vida, mas não me tem. Não da maneira que você quer. Levantei-me. As contas de consumo foram transferidas para o nome de vocês a partir desta manhã. O auxílio para o Bruno, que é estritamente limitado a 3 meses de vales alimentação não dinheiro, está detalhado no adendo B. Se ele entrar em contato comigo, os vales param. Se ele vier ao meu escritório, os vales param. Se ele postar sobre mim nas redes sociais, os vales param. Nos entendemos? Entendemos, minha mãe. Sussurrou. E Tiffany, meu pai, perguntou olhando para cima. Tiffany pediu o divórcio ontem, eu disse. Ela percebeu que não havia fundo fiduciário para saquear. Ela se foi. Bruno está por conta própria. Pela primeira vez na vida, ele vai ter que aprender a sobreviver sem uma rede de segurança. Se vocês tentarem ser essa rede, cairão com ele. Tentarem ser essa. Aconselho que o deixem aprender. Virei-me e saí da sala. Não olhei para trás. Não esperei por um adeus. O som da porta pesada se fechando atrás de mim foi o som mais satisfatório que já ouvi. 1 hora depois, eu estava de volta ao Obsidian. Os motores já estavam em marcha lenta, um ronco baixo e poderoso que vibrava pelo convés. Tia Marta estava sentada no lounge de popa, usando um chapéu de sol e lendo um romance de bolso. Ela olhou para cima e sorriu quando embarquei. Resolvido, ela perguntou. Resolvido, eu disse. Como você se sente? Leve, respondi. Sinto-me incrivelmente leve. Fui para o posto de comando. Havia tomado uma decisão final naquela manhã. Não estava apenas os expulsando da minha vida. Estava me removendo do mapa deles. Eu havia vendido minha vaga na Marina. Havia instruído meu corretor a liquidar minhas participações locais e transferir tudo para um trust sediado em Zurique. Estava movendo o iate e a sede dos meus negócios para o Mediterrâneo. Se quisessem me encontrar, precisariam de um passaporte e uma passagem de avião que não poderiam pagar. Meu telefone vibrou no meu bolso. Eu o peguei. Era Bruno. Ele havia ligado 14 vezes na última hora. Havia enviado 30 mensagens de texto, alternando entre implorar por dinheiro, me culpar por Tiffany tê-lo deixado e ameaçar ir à imprensa. Olhei para a tela da minha Yastiela. Uma versão mais jovem de mim teria atendido. Uma versão mais jovem de mim teria tentado explicar, justificar salvá-lo uma última vez. Mas eu não era mais aquela garota. Eu era a C e U da minha própria existência. Não joguei o telefone no oceano. É o que as pessoas fazem nos filmes. É dramático, mas é um desperdício. Em vez disso, simplesmente segurei o botão de ligar/desligar. Observei a tela ficar preta. Em seguida, fui até a gaveta onde a tripulação guardava os eletrônicos sobressalentes, deixei o telefone lá dentro e a tranquei. Eu conseguiria um novo número na Itália. Soltar as amarras, eu disse ao capitão. As cordas foram jogadas. A lacuna entre o iate e o cais aumentou. 1 metro, depois 5, depois 20.
Observei a cidade de Angra dos Reis recuar. Em algum lugar naquela extensão de concreto e palmeiras, havia uma casa na Rua das Paineiras, onde duas pessoas idosas estavam aprendendo a viver dentro de suas posses. Em algum lugar havia um homem de 32 anos percebendo que o mundo não lhe deve a vida. Eles não eram mais meus personagens para escrever. Eram apenas parte da história de fundo. Fui para a popa e me apoiei no corrimão observando o rastro do barco transformar a água em espuma branca. Tia Marta veio e ficou ao meu lado, entregando-me um copo de chá gelado. Sabe, ela disse, olhando para o horizonte que diminuía. Eles vão contar a todos que você os abandonou. Vão se fazer de vítimas. Que digam eu disse, tomando um gole. Não preciso ser a heroína na história deles. Marta, só preciso ser a protagonista na minha. Olhei para o horizonte onde o azul do céu encontrava o azul do oceano. Estava aberto. Estava vazio. Estava livre. Eu havia aprendido a lição mais difícil que uma pessoa pode aprender. Família não é sobre o DNA que você carrega. Não é sobre história ou obrigação. Família é comportamento. Família é estar presente. Família são as pessoas que respeitam seus limites, não aquelas que os atropelam. Virei as costas para a costa e encarei o mar aberto. Velocidade máxima, sussurrei. Muito obrigada por ouvir esta história. Adoraria saber de onde você está sintonizando hoje. Por favor, deixe um comentário abaixo e vamos conversar. Se você gostou da jornada da Isabela, por favor, certifique-se de se inscrever no canal Histórias de Vingança da Lily, curtir este vídeo e esmagar esse botão de like para que mais pessoas possam ouvir esta história.